Y se dice, cuando se habla de quando se la fala columna de fuego da coluna de fogo, hablándole a alguien, falando a alguém, y se dice e se diz que vio que viu la diferencia entre la luz y el ángel, a diferença entre a luz e o y anjo, que la columna de fuego estaba hablándole e que a coluna de a fogo alguien más arriba. estava falando com alguém mais em Ya ese cima tiempo desse tempo. marca exactamente Esse tempo marca tempo em donde se exatamente está de lleno o en la tempo edad de la piedra angular onde y en una nueva está de dispensación. cheio na era de pedra angular e a nova dispensação. Tú ves allí Tu vê ali que el ángel va o anjo vai y le sigue mostrando e continua mostrando que luego del llamamiento, porque él dice que depois do chamamento ele diz que la persona pasa, que a pessoa passa, hace esa parte de decir, até essa parte de falar, bueno, los que están en cierto número pasen por aquí. bom, os que estão com o número Alíense. tal, passe para cá, Fue façam después de la fila predicación, porque él dice, depois da pregação, porque ele diz, mientras nuestro hermano Branham enquanto o nosso irmão un Branham momento de descanso de este maravilloso tira llamamiento um al momento altar, de algo así, descanso desse maravilhoso momento ao altar, ou algo assim, ele diz, reflejándose se refletindo en el hermano Branham. no irmão Branham. Vamos a formar una línea de oración. Vamos fazer uma fila de Pero oração. cuando el hermano Branham está Mas viendo quando o que el irmão ángel Branham demuestra está vendo que o anjo mostra para ele que a coluna de fogo está falando a alguien a mais alguém y dice que después e diz que de depois eso de la fila ve que la columna de disso, da fuego fila, de ver que a coluna de fogo reposa sobre un cuartito de madera descansa sobre um quartinho de madeira y siempre vamos a decir, e en vamos, muchas ocasiones se habla, vamos dizer como que sempre, cuando em algumas eso ocasiões se fala que quando isso ocurra, vamos a decir, aconteça, de digamos, cierta forma, de certa forma, quizás lo enfocan talvez focam que en ese momento la columna de fuego que está bajando nesse allí. momento a coluna de fogo está descendo Pero esa es una ali. de las actividades que fueron llevadas a cabo. Por isso, em uma das atividades que foram E ele está realizadas, mostrando e o que ele está mostrando, Que el que está obrando que allí quem es la está columna de fuego. operando ali é a Parece que los coluna de detalles, fogo. él no los Acontece podía que ele não podia nos dar os detalles. dar. Y si él desmenuza eso, E se esmiuça, isso é muito simples. ¿cómo habla la columna de fuego Como a coluna de fogo en fala medio de la raza humana? no meio da raça humana? Por medio de un hombre, Pois através de um por homem, medio de un ser humano. através de um ser humano. Si había hecho ese llamamiento al altar y todo Se eso, tinha sido después de feito la esse predicación, chamamento ao altar, isso tudo depois da era pregação, então esa persona era hablando. aquela pessoa falando. Ahí está viendo el Aí, hermano Branham, la o irmão columna de Branham fuego. está vendo a coluna de fogo falando a alguém. E, consequentemente, esse alguém está falando ao povo. Pero él dice que después Mas ele fala ve que depois vê que se va al cuartito de que ele madera. vai ao quartinho de madeira. Él lo que está mirando allí O es que el ele está instrumento olhando ali é um en instrumento donde se va luego a onde ese depois lugar vai a àquele llevar a lugar cabo esa otra realizar etapa essa outra etapa de esa actividad. dessa atividade. Miren cómo se Veja como define se la columna de define, fuego posar sobre ese cuartito. quando se define a coluna de fogo pousar Não sobre é que esse vai chegar quartinho. um momento, um dia, Não é que vai ou chegar o esse dia que a momento, coluna um de fogo dia, vai pousar lá. esse dia que ela vai Já lá e a coluna pousar. de fogo A está coluna falando de do fogo povo, já e está a falando coluna ao de povo. fogo está usando E a esse coluna de lugar. fogo já está usando esse lugar Está usando ese lugar está usando esse lugar para manifestarse. para se manifestar. ¿Ve? O sea, Vê? Ou seja, que lo que está, disculpa, que o que Lo está, que está- desculpa, Billy, o que está, viendo ahí el hermano Branham o que o irmão Branham está vendo aí, ya já é algo que fue establecido algo y algo que que venía foi ocurriendo. estabelecido e algo que vinha Pero ele não podia acontecendo, dar el detalhe, mas ele não podia número dar um, os de quem era. detalhes e nem quem era, Ni cómo era la forma. nem como era a Pero ya como se aparência, está llevando a cabo todo. como era a forma, mas tudo E já já estava vai se em forma realizando progressiva, e e já já se vai em está forma estabelecendo progressiva e tudo já está se Pues, estabelecendo, puede hablar en pois un então poco já más en detalle. pode ser falado um pouco mais de Essa parte. detalhes dessa parte. O sea que Ou cuando seja, uno que se refiere quando a pessoa a la se columna de refere fuego, à coluna de reposar sobre fogo, el cuartito de descansar madera, sobre o quartinho já de isso madeira, isso ha estado llevándose a cabo já cada tem vez que estado esse se realizando instrumento toda sale de ahí a vez que esse predicar instrumento y vuelve sai y para se ali a mete a su pregar cuartito. e volta e entra no Já quartinho. E isso
está cumpliéndose. já está se cumprindo. Ayer por poco salgo cuando el hermano Miguel Por estaba pouco eu hablando saio al quando o final, irmão Miguel estava falando no final. y por poco porque fue E ayer por pouco, porque foi ontem, que que ahí Dios me habla, di eso. ele disse, fala, diga Y isso. E no pude salir eu não pude ahí sair en lo que recogía los libros. ali enquanto eu estava Para passar, procurando, recolhendo o não me deu livro para chance aí, ir à frente, não me deu já havia chance passado o Billy. de ir. Billy já tinha passado. Pero todo eso Mas isso tudo, ahora es que se está mostrando. agora que está E se agora que se mostrando está e agora viendo, que se está vendo, que já está se vendo en la parte tangible, na parte todo lo que el tangível, hermano Branham vio, tudo que o irmão Branham Agora viu, se vê. agora se vê en la forma de uma forma común del pueblo, popular en lo que en visión, do povo, en vendo esa esfera, em esa visão, dimensión, nessa eso esfera, estamos viendo nesta en la dimensão, isso nós estamos vendo é a Ou seja, que a realidade. coluna de fogo, Ou seja, que a coluna de realidad. Cuando él dice que fogo, estaba allí dentro onde diz que estava ali dentro, y luego entró e depois entrou al cuartito, ao quartinho. pues claro que estaba ahí dentro. Si Então, donde quiera que claro está que ele esse estava ali instrumento, dentro. está la Onde columna quer de que fuego. esse instrumento esteja, a coluna Ou de seja, fogo que está. todo Ou é seja, uma forma que sencilla. tudo em uma forma Y simples. cuando él decía, E quando ele en falava un lugar él dice em um lugar, ele diz que ese lugar que aquele lugar era un lugar donde, era um lugar vamos a ver, miren, onde... Vamos ver, Billy. en la página É na página 7 de este mensaje de palabras 7 de saludo desta al mensagem, ministro. Palavra de Saudação aos Claro que Ministros. también ayer iba yo a E tocar algo ahí. ontem também já ia tocar em alguma coisa aí. Vamos a ver si es la 7, Vamos ver se é a 7, que él dice, que ele diz: en la 7, sí. Sim, é a 7. Y no será un espectáculo público. E não Aparte será de um sanidades y espetáculo milagros que público a serán parte hechos en ese de lugar. milagres Solamente e verán curas que que será entrarán feito neste personas lugar. com Só verão problemas que de saúde, entrarão pessoas e com por outra problemas de porta saúde, verán pela outra porta vão que ver saldrão bem. que sairão bem. Y los entrevistarán. E darán os testimonio outros le estarão e preguntarán, testificarão, darão testemunho e passou allá? perguntarão: o que aconteceu ali? No sé lo que pasó. Não sei o que puedo saber aconteceu, lo que pasó. eu não posso dizer o que Pero una passou. cosa sí podrán decir. Mas algo sim poderão Pero sí dizer. sé Mas que sim, antes eu era sei cojo, que antes eu ou era antes era coxo, ciego, ou antes e eu agora era vejo. cego e agora eu vejo. Y como dijo el joven, E como una disse cosa o jovem, solamente sé, que antes tenía uma coisa aquel só eu sei, problema, que antes eu tinha y aquele ahora no lo problema tengo. e agora eu não tenho. Solamente el pasar por allí. Apenas por passar por ali. ¿Qué misterio hay ahí? Que mistério tem No les aí? digo, ya algún día lo verán. Não lhes digo, mas algum dia Porque vocês dizem vão ver, que porque vai ser diz algo muito que vai ser privado. algo muito privado. Y miren E vejam, lo que se va a cumplir ahí. o que vai Lo se dijo cumprir ali, o que cuando Cristo ores, disse: entra en tu quando cámara ores, secreta entre y a tua ora a tu câmara Padre secreta e ore a celestial, teu el Pai cual te ve, Celestial, o qual te e vê, ele te e recompensará Ele em te público. recompensará em público, el cual te ve y te o oye. qual te vê e ouve, Y él te va a recompensar e Ele en vai público. te recompensar em Vean, público. Vejam. Y todo eso, E tudo vean, isso, va a ser entonces veja, un então lugar vai ser ya destinado um lugar já para una destinado persona, para a pessoa, y esa va a ser su cámara e o su aquele vai ser oficina. a sua câmera, o seu escritório. Lo habíamos leído ya Já lemos en una ocasión allá em en uma un trabajo ocasião que lá teníamos, em um trabalho que que não foi tínhamos. a primeira vez que Eu eu acho falei, que foi a depois primeira vez que eu falei, depois que eu estive, que va a ser su oficina que eu fui ao escritório, para ya sea estar estudiando, já para estar estudando. si tiene que estar estudiando, Se tem que estar pues tiene que estudando. ser un hombre Pois então, se tem que estar de carne estudando, e osso, tem que não em ser seu um corpo homem de carne glorificado, e porque osso, em esse não em o corpo corpo glorificado, glorificado, quando porque no ressuscite, corpo glorificado, quando não ressuscite, necessitará não vai estudar. precisar estudar. cuando venga, Quando venha, los muertos resucitados, os mortos ressuscitados todo esse conhecimento, já terão todo esse conhecimento e não vão precisar estar pegando livro para estudar. tiene que ser una persona de carne Tem y que ser hueso. uma pessoa de carne e osso, para o qual Dios le va mostrando Deus vai lhe mostrando todo su programa todo o seu programa. y a la misma vez cuando él habla, pues E al pueblo ao mesmo también, tempo, quando ele fala, ele fala também. para estar estudiando Para estar estudando y orando por los e enfermos. orando pelos Eso va a doentes. ser en E esa isso forma. vai ser desse jeito. O sea que ese lugar Ou seja, que esse es un lugar lugar donde é um lugar ya está destinado para esa persona, onde já está destinado para para essa pessoa, para estudar, para luego predicar, para depois para pregar, luego volver allí. para depois voltar llevar a cabo ali essa e etapa. realizar essa Chegue esse etapa momento, quando chegue em esse donde momento onde Ya se estará llevando a cabo já estará se realizando essa etapa, essa parte luego del llamamiento, de la depois fila do de oración, chamamento, todo a eso. fila de Pero oração, todo empieza en una forma mas tudo progresiva. começa de uma maneira progressiva. Todo empieza en una Tudo forma começa de uma maneira na qual se va a estar estableciendo vai estar se estabelecendo Hasta que llegue esse momento. até que chegue esse momento.
no se puede adelantar, não pode se adiantar para chegar lá, mas se va de una forma progresiva. vai Lo de uma primero maneira es la palabra, progressiva, la mas o revelación. primeiro é a palavra, a revelação. Pero essa parte- Mas essa parte, En donde se habla de la columna de onde fuego, se fala da coluna de fogo, hablándole a alguien y falando luego a descendiendo alguém e del depois cuartito de descendo ao madera, quartinho de mira que madeira, veja que simples. sencillo. Es como eso É como isso se cumple se cumpre en medio de la raza humana, no meio da del raça pueblo de Dios humana, que no meio está do povo de Deus, en esa etapa. que está nessa etapa cumprimento do cumprimento da carpa. da visão da carpa. Ahora, miren Agora vejam, lo que dijo Jesús allí veja o que Jesus disse aí, cuando le dijeron quando disseram a ele, ellos a Jesús. eles tenemos falaram a Moisés Jesus, nós temos a Moisés y la ley y los profetas. e a lei e os profetas. Él les dijo, E ele disse a eles, si ustedes creerían se en vocês crescem em Moisés, Moisés, creerían en mí, vocês creriam em mim, porque de mí habló porque Moisés falou de mim. Jesus. Jesus disse, Y e allí estaba ali el estava cumplimiento, la o realidad de cumprimento, esa a letra. realidade daquela letra. Es como en la visión de la carta. É como a visão da carpa. Ahí está la realidad Ali está a realidade, tanto da dispensação como era, como grupo, como ministerios, como ministérios, de lo que habló el precursor y do de que lo o que habló precursor nuestro hermano falou e William. do que o nosso irmão William falou. Si hubiesen creído en Se tivessem crido Moisés. em Moisés, hubiesen creído en Jesús, teriam crido em Jesus, porque porque ele estaba diciendo, era o que estava dizendo, profeta como eu, o Senhor vos levantará, a vosso Deus, a ele ouvir, lo cual estaba representando o qual la estava primera y segunda representando a venida del primeira e segunda vinda do Senhor. Señor. Ahora miren, Agora vejam, ¿de qué le valió a ellos tener la letra do que valeu terem a letra y tener todo lo que hablaron e los ter profetas tudo que os profetas de que el falaram, Mesías de que o vendría y Messias cómo viria sería? e como seria, Si luego cuando se se depois, quando se cumpre, cumple, no tenían la realidad? não tinham a realidade. Y podemos decir, y hemos dicho, E podemos pueden dizer, tener e, el mensaje del dissemos, hermano o que adianta Branham y ter el a mensaje mensagem do del irmão hermano Branham e a mensagem do irmão William, pero mas si no tienen la realidad se de não eso que tiver a fue hablado, realidade disso que foi falado, ¿de qué les vale? vale do quê? No los va a llevar a ningún lado, Não vai levar a lugar nenhum, solamente a un solo sitio, apenas a um lugar. prepararse para la Se tribulación. preparar para a tribulação, Porque la única puerta porque que a hay única porta que para há ir a la cena de las para bodas del ir à Cordero ceia das bodas do Cordeiro é o Senhor em sua segunda vinda, o qual ele, aí tem uma parte onde ele en diz ese mensaje, que nessa las puertas de la casa de mensagem, Dios, a porta da casa de Deus, dice que él disse que cerró la puerta o de la que fechou a dispensación de la porta ley, da dispensação da lei, él fue el que cerró la puerta de la dispensación de la ley y nadie o ha que podido foi o que fechou abrirla. a porta da dispensação da lei, ninguém pôde abri-la. Y abrió la puerta de la dispensación de la E gracia, abriu que a es porta Cristo, da dispensação pero da algún graça, día então pôs Cristo, e algum dia fechará essa porta e ninguém vai poder entrar por essa porta. si la puerta de la dispensación Se a de la porta da gracia dispensação da graça estaba abierta, estava aberta, no puedes colocar não podes colocar un punto. um ponto. Vamos a decir que en el 74 se Vamos abrió la dizer que em puerta de la 74 dispensación de la ley. abriu-se a Não, porta da pero es que dispensação lo do reino. dice Não, aí. mas ele falou ali. Vean cómo la misma Vejam letra como a mesma letra hace de que las personas faz com que as que son con pessoas mente que são natural, que ven las têm cosas sua mente naturales, natural e vê as coisas tienen essa naturais, percepção profética, não têm essa percepção y no profética pueden ver y entender e não y podem comprender ver, entender e compreender o que foi falado en aí referencia com relação a em isso que ele referência a dijo, isso que ele falou de que a dispensação do reino começado. tinha começado em 74. pero vean cómo Mas todo Dios lo vejam ha ido como cumpliendo, Deus tem ido cumprindo que lo tudo que fue hablado en ese que o tiempo, que foi falado naquele adelante tempo e também, mais adiante também, y fue mostrado todo e lo que foi estaría mostrado ocurriendo, tudo o que y estaria todo lo que acontecendo e tudo em o el que lugar há santíssimo. no lugar santíssimo. tienen todo eso, ajá, Bem, tudo isso pero ¿y dónde está la realidad? tem isso tudo, mas onde está a realidade? Entonces cuando viene a Dios a Então, quando cumplirlo, vem Deus entonces ellos que cumprir, se quedan con la letra, então dicen, eles "No, ya eso fue hablado, ficam com a letra e eles dizem: estábamos não, allá en isso ese já foi tiempo, falado, que estávamos naquele yo estoy en tempo, la dispensación del reino". eu já estou na dispensação do reino.
mas não estão crendo na realidade do que foi falado, que seria o cumprimento do que está no lugar santíssimo. Não sei se podem ver isso nessa parte, ou seja, que ter a letra e não ter a realidade é praticamente não ter nada, porque lá tinham a letra, tinham a lei, tinham os livros e isso tudo, mas não tinham a Jesus. Do que adiantou? Não tinham nada. Agora a noiva, os escolhidos, vejam, por todo lugar que você olha, eles têm porção dobrada, porque eles têm a letra e andam com o cumprimento dessa letra, e eles ouvem essa letra. Vem? Que formoso é quando a pessoa vê todo esse quadro e vê a realidade daquilo que foi falado e precursado, ter a realidade no meio do povo. Isso é o maior. Uns ali tinham a letra, outros tinham a letra e a Jesus, o cumprimento. Agora, quando ele disse a eles, tem uma parte aí onde ele diz: mostra-me as tuas obras. E tem uma parte aí, quero ver se eu encontro essa escritura. Não sei se é Santiago. Creio que é Santiago. Mas alguém dirá: tu tens fé, Santiago, né? E eu tenho obras. Mostra a tua fé. Sem tua obra eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Agora vejam, poderá dizer o instrumento: bom, mostra-me as instruções e tudo o que ele falou para ti, que eu já estou te mostrando o que ele falou para mim. E vamos ver porque porta. E os que entram aí, aquele lugar vão. Tu com as tuas portas denominacionais vão entrar diretamente à grande tribulação, e eu com a minha porta da dispensação do reino vai entrar a ceia das bodas do Cordeiro. Simples assim. Eu sou o que ele encomendou. E tudo para que se realizasse o cumprimento do que estava escrito de mim. Ou seja, que eu sim tenho o mandado por Deus para fazer. E tu tem o quê? A letra? Eu tenho a direção divina. Tu tem as mensagens? Eu tenho as mensagens e a direção divina. Ou seja que para os escolhidos de Deus, ver o cumprimento, a realidade, é o que causa esse avivamento neles, esse regozijo de que entraram a esta dispensação do reino, depois que a dispensação da graça se fechou. Quando? Quando entrou o último escolhido. E quando foi isso? Quando ele falava ali por 2017, das tantas ocasiões, 2018, a porta da dispensação da graça logo vai se fechar. Quando? Quando entrar o último escolhido. E dizia: batizado. Lembram dessa anotação ali? Batizado. E qualquer um poderá dizer: mas tem algo aqui que não... Tem algo que se contradiz, porque ele tinha dito que tínhamos entrado em 74. Olhando de um ângulo só, tinha entrado em dispensação, na dispensação do reino em 74, porque ele estava começando a nascer o instrumento que Deus estaria usando na dispensação do reino. Com um e nada mais. Deus nunca se contradiz. E se ele estava falando das coisas que tinham ali no lugar santíssimo e dos mistérios que Deus estaria operando na dispensação do reino,
Pero para llevar a cabo Mas todo para eso realizar isso tudo y cumplirlo e en medio cumprir del pueblo, no meio do povo, tenía que ser en una nueva tinha que dispensación, ser uma una nova dispensación dispensação, a del reino. dispensação do No podía reino. ser dentro Não de la podia ser dispensación dentro da dispensação de la gracia. da graça. Por eso es que É por isso todo lo que tudo él estuvo hablando o que ele esteve falando, y e cualquiera podrá decir, pues, qualquer um él poderá era el dizer, instrumento. mas ele era pero um instrumento, ¿dónde están mas los 144.000 cadê os sellados? 144 mil selados? ¿Dónde está la resurrección? Cadê a ressurreição? ¿Dónde está el rapto? Cadê o rapto? Si es con su venida, Se é com a sua que él vinda, sella los 144.000, que ele sela os la 144 mil resurrección ocurre, e acontece y a la ressurreição e a transformación, transformação y el rapto. e o rapto. Por lo tanto, Então, no fueron los instrumentos não para foram llevar a os cabo Dios instrumentos esa para promesa. Deus realizar essa promessa. também, E também, Una que ya uma que marca já marca que no fueron los instrumentos que para não foram os cumplir Dios instrumentos para Deus esa promesa cumprir de essa Apocalipse promessa de Apocalipse Ya ahí 11. saben cuál es. Aí já sabem qual é. Ninguno de ellos resucitó el Nenhum tercer día. deles ressuscitou no terceiro dia. Va a haber un instrumento Vai ter um instrumento en que na después qual, de 3 días y depois de medio, 3 dias e meio, resucitará. vai ressuscitar. Y eso dice que será una señal Isso diz mundial. que vai ser um sinal mundial. Y aún eso, E ainda podem isso, crer. não podem podem crer, captar. não podem Algumas captar pessoas. algumas pessoas. y hay una parte donde él habla de, E tem uma parte onde creo ele que es esta fala, misma, eu creio que é essa mesma, ya para irte mirando, já para ir terminando, en donde él dice onde ele fala en el movimiento divino, no movimento divino, porque hay que saber porque en dónde uno tem está, que saber en el tiempo que le ha tocado onde vivir, está qué no movimiento tempo uno que está. correspondeu viver e que movimento está. Y él dice aquí en ese mensaje, el E ele disse aqui movimiento nessa divino, mensagem, dice, movimento divino, ele vean diz, ustedes Jesús, a Você- Jesús, vejam, él Jesus, les hablaba fuerte a los ele líderes falava religiosos forte aos de líderes aquel religiosos tiempo. daquele tempo. Jesús les decía, Jesus falava Geração a de eles, víboras. geração de víboras, los trataba como animales. tratava eles como animais. Bueno, eran de esa simiente, eran animales. Era dessa semente, eram Da animais, semente da serpente. da semente da serpente. Y les dijo, E disse a eles, vosotros de vuestro padre, el diablo, vocês sois está do vosso pai o confirmado. diabo, aí está confirmadinho. Y las obras de E vuestro as padre obras que queréis vosso cumplir. pai quereis Él cumprir. les dijo, E ele lhes ustedes me disse, quieren matar. vocês querem me Y matar. eso no lo hizo Abraham. Isso Abraão Em não uma fez. ocasião, Em uma ocasião, Jesús tomó un Jesus cohete y sacó del templo a los que estaban allí pegou um vendiendo chicote y e tirou do comprando, templo quem estava golpeó vendendo e las comprando mesas e y virou as destruyó el mesas e negocio que destruiu tenían allí, o comércio el que cual eles tinham habían ali, puesto o como qual tinham autorización del colocado com sumo pontífice y de las autorização do sumo autoridades pontífice eclesiásticas e das de la autoridades religión eclesiásticas da religião hebraica. Jesús allí se Jesus llenó del ali celo se de Dios. encheu de, Y le vemos allí azotando a algunas personas. de E depois ciúme diz, de Deus. Depois chegou açoitando, chicoteando as pessoas e depois falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ah, e agora? Depois que ele açoita meio mundo, agora fala que é manso? Y estamos en la edad del amor E divino. estamos na era do amor divino. Y viene este hombre azotando E aquí. vem esse homem açoitando aqui, Agora, chicoteando. veja, irmão Branham, Agora veja o aí irmão na Branham, parte onde ele tem uma diz, parte onde ele fala, Déjame ver si vamos lo tengo ver por se aquí. eu tenho por Me aqui, lo mandó mas ele Creo que foi o mandou, irmão eu creio Miguel que foi o irmão Miguel ontem, en donde onde el hermano Branham dice, o irmão Branham disse, no sé si aquí está el mensaje, una señal, um una sinal, super señal. um super sinal. Uno de estos días, dice el hermano Um desses Branham, uno dias, de diz o estos irmão días, Branham, um desses dias, vendrá um profeta que virá predicará um la palavra profeta que original vai de Deus. pregar a palavra original de Deus. Vocês falam de Que mim? les hablo Que fala a de llevar vocês los cabellos cortados o algo dos así. cabelos cortados e alguma Esperen coisa que lo assim? encuentren. Espere que encontrem ele. Esperen que lo E escuchen. espere que ouçam ele. Piensan ustedes que yo Você doy pensa duro que eu a la sou duro organización? à organização, Espere com a que organização? apareça. Espere que ele apareça. restaurará todos Ele os vai anos que se restaurar comerá todos uva. os anos Será mensagem que o pulgão lo que começa, vai saldrá. ser uma mensagem que sairá. Y el hermano Branham E hablaba o irmão duro Branham falava firme, referente duro, a eso, referente a isso. pero él sabía Mas ele que sabia el cumplimiento que de su para o segunda cumprimento venida da ele sua venía segunda como leão vinda, de ele la vinha tribu de como Judá, leão da como tribo rei de de Judá, reis, como Senhor rei de dos reis e senhor dos como juez. senhores e como juiz. Por lo tanto, Portanto, vean allí con vejam ali com Jesús, Jesus, ya estaba mostrando já estava un mostrando poquito de cómo es cuando um pouquinho de él como iba a é venir como quando leão. ele viria Y como él ahí leão. estaba como E cordero. ali ele estava como cordeiro. Imagine-se. Imagine Lo que hizo, o que fez. algunas personas Algumas no pueden pessoas entender estas não cosas. podem entender essas También él coisas. decía, "Yo hago la voluntad Pra, de a mi mim Padre, ele del dizia, que me envió". eu faço, Por e ele eso dizia, el eu faço a Padre me vontade ama. do Pai que me enviou, por isso o Pai me ama. Ahora es necesario conocer Vocês, el movimiento
Agora é preciso conhecer o movimento divino para o tempo que a pessoa vive, porque não aconteça que alguém esteja metido em outro movimento que não seja o movimento de Deus para a era ou dispensação que a pessoa está vivendo, e então está em um movimento que, ao invés de estar de acordo ao programa de Deus, que Deus está realizando, esteja contra esse programa. E como tudo corre paralelo, temos que ver que tudo nesse tempo vai ser igual. Haverá um grupo que está se preparando para obter a sua transformação e haverá outros movimentos, os quais são imitações do verdadeiro movimento de Deus. E o que acontece com os personificadores? O nosso irmão Branham diz que são mortos espirituais. Assim que agradecemos a Deus que estamos no movimento divino hoje, no movimento de sua segunda vinda, onde a coluna de fogo, o pilar de fogo, está operando no meio do seu povo, nos trazendo a revelação, a fé de rapto, para assim estarmos prontos para recebermos a nossa transformação. Assim que eu queria falar isso para vocês, que era o que nós falaremos ontem, mas hoje já falamos, e Deus vai continuar nos mostrando todo esse mistério da obra da coluna de fogo no meio da sua igreja, em uma grande carpa catedral, qual foi prometido que estaria acontecendo, e é o que está acontecendo, é o que Deus está realizando. Assim que a porta da dispensação do reino, vejam, se abriu depois que a dispensação da graça se fechou. E isso está mais claro que a água. Embora tirem um montão de lugares onde ele fale que era em 74 que se entrou na dispensação do reino, mas agradecemos a Deus que os escolhidos entendem essa revelação e já têm a realidade, o cumprimento do que estava ali no lugar santíssimo sendo representado, no qual nesse tempo final está se realizando no meio do povo, ou seja, se fazendo realidade. Hoje o nosso irmão Miguel também tem uma atividade ali em Santiago do Chile, assim que aproveitamos e enviamos saudação, lembranças. Eu creio que é assim, uma das atividades. Ele fala que é a última da viagem ao Chile, mas a pessoa não pode falar que é a última, senão que tem que sempre falar de uma maneira, de um até logo. Assim que seria um até logo, Miguel, ali, que está falando aos chilenos, um até logo. Porque Deus tem os seus planos já para cada escolhido de Deus, e seja nesse corpo ou no novo corpo, estaremos sempre nos vendo. Assim que sempre tem que falar como um até logo. E ali estão fazendo uma homenagem, vão fazer no dia de hoje a ele. Assim que Deus te abençoe, meu irmão Miguel, Bermude Marim, continue te usando grandemente, te mantenha sempre forte, são, e todos os irmãos ali, onde estarão nesta atividade de hoje, segunda-feira, 4 de março deste ano de 2024. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Continue tendo um dia e uma semana cheia de grandes bênçãos. Deus lhes abençoe. Qué precioso es poder palpar